Salve, salve galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo belezinha aí com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Christian Tosi. Essa semana lá no Instagram eu fiz uma postagem comentando que eu estou participando de eventos de arrancada com uma certa frequência, que eu venho desenvolvendo o carro para a competição de arrancada que eu participo, o Race Wars. Eu participo pela categoria 9.0 e eu tenho feito alguns testes no carro para ver como que ele se comporta, com que tempo que ele vira e tal. E eu fiz uma enquete, lancei uma enquete lá perguntando para vocês se vocês achavam interessante eu trazer aqui um vídeo mostrando as configurações que eu fiz no carro e cada resultado que eu obtive. Mostrar para vocês esse desenvolvimento que a gente está fazendo em cima do carro aí. Não só eu, como a Copinho Suspensões, a Garagem Motorsport, meu padrinho, toda a galera que está envolvida no projeto do carro aí. E vocês votaram 100%, todo mundo achou da hora demais eu estar trazendo esse conteúdo para vocês. E é isso aí, hoje a gente vai trazer esse conteúdo para vocês. O que a gente mexeu no carro e os resultados que nós obtivemos na pista, beleza? Então, sem mais, fala a vinheta e bora pro vídeo. Então vamos lá, galera. Eu fiz essa tabela aqui para estar facilitando a nossa visualização, para vocês entenderem melhor o que eu vou estar explicando, beleza? Explicando a tabela aqui rapidão para vocês. Aqui na primeira coluna eu coloquei a participação, foi qual vez que eu andei na pista, a primeira vez, a segunda vez, assim por diante. Na segunda coluna eu coloquei o tipo de pneu que eu estava utilizando, se eu estava fazendo aquele tratamento, se eu estava utilizando o pneu com tratamento ou não. Tem vídeo sobre que tratamento é esse aqui no canal, eu vou estar deixando aqui para você estar assistindo aí, quem quiser. Também coloquei na outra coluna sobre o interior do carro, se o interior do carro estava montado ou desmontado, tá ok? Se eu tinha realizado algum alívio de peso ou não. Aqui a parte de geometria, alinhamento, cambagem, caster, como que estava. Período, dia ou noite, isso importa, faz diferença e eu vou explicar o porquê. E aqui, enfim, o resultado. Como lá no Instagram eu citei, a gente já participou algumas vezes e a gente sempre tem uma pequena variação de resultados. O nosso objetivo é 9.0, pois a competição que a gente participa é pela categoria 9 segundos, então a gente tem que encaixar esses 9 segundos de pista. Então vamos lá. Pela primeira linha aqui, a primeira vez que eu participei foi um teste, eu não estava dentro de uma competição, eu fui testar o carro, eu tinha acabado de montar o carro, então eu fui testar para ver como que o carro estava saindo, que tempo que o carro ia virar, foi só para entender como que estava funcionando ali, beleza? Então vamos lá, aqui na nossa primeira passagem, a primeira vez com o carro na pista, que pneu nós estávamos usando? Nós estávamos usando o pneu radial que a gente usa no carro na rua, no dia a dia, que é o City Racing 195/5015. É um pneu China. Não tinha tratamento, a única coisa que eu fiz com esse pneu foi murchar um pouquinho. Eu deixei a calibragem dele bem baixa, em torno de 12 a 15 libras mais ou menos. O interior estava montado com o tampão e com o step. Aí eu fiz uma passagem, eu entrei 9,5. Aí eu fui lá, tirei o tampão e tirei o step. Eu fiz um pequeno alívio de peso. E a geometria do carro era comum, essa que você leva aí numa borracharia para fazer uma troca de pneu, fazer balanceamento, cambagem. É a geometria comum que eles te entregam. Era desse jeito que estava, eu não tinha feito nada especial na parte da geometria. O período era de dia e o resultado final que a gente teve foi 9,3. Quando estava com o tampão e com o step, a gente estava entrando 9,5. Tirou o tampão, tirou o step, por incrível que pareça,
a gente baixou para 9,3. Incrível que pareça, eu digo por ser pouco peso tirado do carro, mas o alívio de peso ele conta sim e conta muito. A segunda vez que a gente andou com os pneus Pirelli Phantom 205/60 aro 15 também. Dessa segunda vez que a gente andou, nós já estávamos competindo, nós estávamos no Prep Brasil, foi a última etapa que eu participei em 2021, que eu trouxe o primeiro troféu de terceiro lugar para casa. Esse pneu estava tratado e o interior do carro já tinha trago desmontado para aferir o quanto o alívio de peso faz diferença no carro. Então, o que estava desmontado no interior? Tampão, step, eu havia retirado o banco traseiro e o banco do passageiro, tá ok? Geometria continuava comum, aquela simples, a mais básica de toda, era de dia e eu consegui virar 9,0. Eu até coloquei errado aqui, vou editar agora, eu coloquei 9 segundos, vou por aqui, 9,0 para ficar mais bonitinho. Opa, casa decimal. Agora foi 9,0. E aí, passando para a próxima, que é essa próxima participação minha que vai trazer uma diferença para vocês entender o que eu estou falando, a questão do desenvolvimento do carro. A terceira vez que eu participei com o mesmo pneu, o Pirelli Phantom 205/60/15. Só que dessa vez eu não havia feito tratamento de pneu e eu estava com o interior do carro montado, apenas sem o tampão e sem o step, com uma geometria comum e de noite, e o carro virou 9,4. Então pensa comigo, por que o carro virou 9,4, sendo que com esse mesmo pneu ele tinha virado 9,0? Aí que vem a diferença. Primeira coisa, essa terceira vez que eu andei foi numa quinta adrenalina, só para testar o carro, só para coletar dados do carro. Então eu não fui com o pneu tratado, não era uma competição, era só teste mesmo. O interior do carro estava montado diferente da outra vez, e um fator que mostrou para mim muito a diferença é que era de noite. De noite a temperatura da pista é mais baixa, e por ser uma pista sem tratamento, o pneu não gruda tanto, o carro tende a distracionar mais. Então a gente acabou virando 9,4. Foi o melhor tempo nesse dia que a gente conseguiu. Para você ver como a temperatura, dia ou noite, faz diferença em pista no prep. Na primeira vez que a gente participou com o pneu City Racing 9550/15, era de dia e a gente conseguiu encaixar um 9,3 da mesma forma, sem tratamento, apenas sem o tampão e o step, o carro inteiro montado com uma geometria comum, só que era de dia, a temperatura estava mais quente, era uma temperatura mais elevada, então a gente conseguiu encaixar um 9,3. Agora, na terceira vez que a gente participou com um pneu Pirelli Phantom, com o interior da mesma forma que a primeira vez, só que à noite a gente não conseguiu encaixar esses 9,3, tá ok? A quarta vez que a gente participou foi a primeira etapa do Race Wars. Essa primeira etapa, o Nando, salve Nando, emprestou o pneu que ele estava utilizando no carro dele, que é um Toyo Semi-Slick, é o famoso Proxys R88, medida 195/55/15. Eu fiz um tratamento nesse pneu para tentar tirar o máximo dele. Da mesma forma, o interior montado, só sem tampão e sem step. E para ajudar mais ainda no desempenho do carro, eu fui lá e fiz uma geometria especial no carro. Uma geometria que o Cupim desenvolveu para o nosso projeto. Ele foi lá, mediu tudo certinho, fez um alinhamento melhor, calculou a deformação
para que a gente tivesse a maior tração possível do carro, para que no momento da largada, tem post sobre isso lá no Instagram, tem live aqui, eu vou estar deixando a live aqui para você estar assistindo também sobre suspensão. A gente comentou que no momento da largada a suspensão deforma, e essa deformação faz com que o carro distracione. Então, essa geometria diferenciada, essa geometria técnica que o pessoal costuma falar, que vai fazer com que o carro aceite essa deformação, deforme o mínimo possível e tenha a maior tração possível. E o período era de dia. De dia, a temperatura da pista mais elevada, então a gente ainda tem mais um fator que ajuda na tração. Então, neste dia, a gente tinha um pneu superior que estava tratado, o alívio de peso estava comum, com uma geometria superior, e o período era de dia, a pista estava quente. Neste dia foi o nosso recorde de tempo. A gente virou 8.8. Várias passadas 8.9 e em uma passada em específico 8.8. Porém, isto é um problema para a gente, pois a gente não pode baixar de 9.0. Isso estoura o tempo da categoria. Estourando o tempo da categoria, você é desclassificado. Você não consegue você não consegue se classificar para o mata-mata. Ou então, se você baixa o tempo de 9 segundos na hora do mata-mata, você perde a puxada, pois você baixou o tempo da categoria, ok? E nessa última vez, nessa quarta participação nossa aqui, a gente trouxe um troféu de terceiro lugar para casa também, a primeira etapa do Race Wars. A quinta vez que a gente foi para a segunda etapa do Race Wars, que foi mais recentemente. Tem vídeo aqui no canal também, vou estar colocando aqui. O pneu que nós estávamos utilizando era o nosso Pirelli Phantom 205/60/15. Pneu desta vez com tratamento. O interior estava montado. Eu coloquei aqui sem o tampão apenas, só que neste dia eu viajei. Eu tirei o tampão, porém chegando lá eu deixei o step. Então pode colocar aí que a gente tinha de 5 a 10 quilos a mais aí, contando pneu, step, macaco, chave de roda, todo o suporte que tem ali no porta-mala. Então a gente tinha uns 10 quilos a mais no carro aí. A geometria era a do cupim ainda. A gente não fez uma revisão após a primeira etapa, porém estava com a geometria que o cupim havia deixado. Para a terceira etapa, que vai ocorrer no dia 30/4, a gente vai revisar essa geometria. E o período era de dia, então temperatura superior, mais tração. O tempo que nós conseguimos foi de 9.1. Só que é aquela 8.8 está muito abaixo, 9.1 para a gente está muito acima, porque para andar na 9.0 é muito acirrado, não só na 9.0 como em todas as competições, todas as categorias de tempo. O pessoal anda muito em cima do tempo, virando 9.0 cravado. Então a gente precisa fazer com que o carro consiga andar dentro desses 9.0. Entre diversas passadas, eu acho que nessa última vez eu fiz cerca de 7 ou 8 passadas, o nosso tempo foi 9.1 constante. Então eu preciso que o carro abaixe mais um pouquinho o tempo. Aí que vem as questões de configuração, você estudar o projeto e desenvolver o projeto. Eu sei que se eu colocar o toio tratado com a geometria, aqui no caso que eu virei 8.8, para mim é muito arriscado. Eu vou acabar baixando o tempo da categoria. Com o City Racing, não é viável, pois ele faz para mim um tempo muito alto, 9.3. Aqui, no caso da segunda vez que a gente participou, que a gente conseguiu entrar os 9.0 cravado entre diversas puxadas. Opa, aí é interessante, a gente precisa disso.
O que muda dessa segunda participação? Vou estar marcando aqui em amarelo para a gente enxergar melhor. Para esta participação aqui, o que muda? Por que em uma eu virei 9.1, na outra eu virei 9.0? Vamos analisar? Em uma eu estava com Pirelli Phantom, ok, na outra também. Em uma eu estava com o pneu tratado, na outra também. Aqui eu estava com o interior desmontado, opa, achamos um ponto. E no outro montado, já tem uma diferença, vou marcar aqui também. Questão de alinhamento. A segunda participação, alinhamento era comum, a geometria era comum. Nessa última participação, o alinhamento, a geometria era da cupim. Já temos outra diferença. Em ambos os casos era dia e o tempo foi de 9.0 e 9.1. Então vamos lá. Se o pneu era o mesmo, ambos estavam tratados, aqui eu já tenho uma divergência. Em um eu estava com o interior desmontado, então eu tinha menos peso. Entre tirar o banco traseiro e o dianteiro, eu não fiz a aferição de peso, mas eu chuto que deve ter ali em torno de 20 a 30 quilos, não sei dizer, eu chuto. E aqui nessa última participação, vale lembrar que eu estava com um step, que já deve ter uns 10 quilos aí. A questão do alinhamento, que estava diferente. Então, uma coisa acabou compensando a outra. Aqui eu estava com um alinhamento comum, só que eu tinha menos peso. Aqui eu estava com um alinhamento superior, só que com mais peso. Então isso justifica, esse peso extra justifica eu não ter conseguido entrar nos 9.0, ter entrado 9.1. Então, para a próxima etapa, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar tirando o peso do carro novamente, pouco peso, para ver se eu consigo encaixar esses 9.0. Nessa segunda vez, aqui eu tirei tampão, step, banco traseiro e banco dianteiro. O banco traseiro eu vi que é bem leve. Nesta última participação nossa, eu estava com um step, ele já tem cerca de 10 quilos. Então, qual vai ser a minha estratégia? Eu vou tirar o step que tem que tirar, naquele dia eu viajei, e o meu carro ele tem engate, só que eu não uso esse engate no carro. E só esse engate deve ter aí, eu chuto, uns 5 quilos. Então eu vou tirar o step, tirar o engate e vou para a pista para ver o resultado que eu vou obter. Dependendo do resultado, se for favorável, perfeito, receita ok. Se eu ainda não atingir o tempo, eu ainda tenho como opção retirar os bancos para aliviar mais peso e encaixar esses 9.0, que é o nosso objetivo. Então, galera, o recado que eu quero trazer para vocês é o seguinte: por muitas vezes o pessoal vai com o carro para a pista, não consegue virar o tempo desejado e acha que tem que fazer o upgrade, aumento de potência, e nem sempre é assim. Por muitas vezes, alguns detalhes que você acerta, algumas melhorias pequenas que você faz no carro, sem aumentar a potência, você já consegue chegar no resultado desejado, que é o nosso caso. Foram 5 participações diferentes, sem nenhum aumento de potência, e nós já conseguimos chegar no resultado esperado. Nós só estamos aperfeiçoando para saber qual é a configuração ideal para participar do evento e atingir os nossos objetivos, beleza? Bom, o vídeo está ficando longo, eu falo demais, eu tento fazer vídeo curto para vocês, mas eu não consigo. Comenta aí se você quer vídeo mais curto aí no canal, ou se esse formato, os vídeos longos não te incomodam. Eu preciso desse feedback de vocês. E eu quero agradecer a galera que assistiu o vídeo até aqui, deixar o recado aí que nós estamos no Instagram. Lá no Instagram nós trazemos conteúdo diariamente, aqui no YouTube semanalmente nós trazemos conteúdo. Então, se você curte o nosso conteúdo, nos siga no Instagram, se inscreva aqui no canal,
compartilha esse vídeo com os amigos, clica no curtir, que isso daí ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdo para vocês. Se vocês têm alguma sugestão de conteúdo que vocês querem ver aqui no canal, deixa aí nos comentários também, beleza? Então galera, é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!